Esa pollerita roja mira como la menea. Al ritmo del carnaval se mueve, mueve las caderas. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar, ay, ay, guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Guarmisita, ay, ay, el sol vas a enamorar. Esa pollerita te queda tan bonita, guarmisita, y dime a quién vas a enamorar. Eres magia pura, libre como el viento, diosa de los Andes. Y entre las estrellas brillas como nadie en el carnaval. Bailando reina tú serás. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fonte da Alma Tarô. Essa é a leitura para o signo de Sagitário para o mês de fevereiro. Como estão, sagitarianos? Espero que estejam bem. Vamos começar a sua mensagem. Lembra que são tiragens coletivas, não ressoam para todo mundo. Pega para você só o que fizer sentido, ok? Então vamos lá. Primeira mensagem para Sagitário. Opa. Alegria, tá? Aproveite as pequenas coisas, tá? Para mim a Joaninha é um sinal de sorte também, tá bom? O símbolo da Joaninha. Fundo do deck, o lar. Aprecie o conforto e o senso de pertencimento. O ninho, né? Talvez seja importante para você nesse mês se sentirem ficarem mais em casa ou sentirem a segurança, o conforto de um lar, de um ambiente onde você se sinta acolhido, tá? Interessante, né? Ninho também, para mim, aqui também pode ser novidades, né? Os ovinhos no ninho. Deixa eu ler a mensagem da Joaninha para vocês. Alegria inesperada, virada positiva, prazer, gratidão, beleza, contentamento, presença. Essa carta indica alegria inesperada e ocorrências felizes. Um pequeno evento pode dar uma virada positiva ao resultado de uma situação. Essa carta também pode significar reservar um tempo para aproveitar as pequenas coisas da vida e praticar a gratidão. Ao abrirmos nossos olhos para a beleza que nos rodeia, podemos trazer mais satisfação e criar espaço para acertar presentes maiores do universo. Reserve um tempo para estar presente e recarregar as suas energias, tá? Então parece que, né? Vem um mês de mais alegria para vocês. Também esse é o convite, que você aproveite as coisas boas que você já tem na sua vida com um sentimento de gratidão. Nem sempre isso é tão fácil, né, pessoal? A gente muitas vezes dá muito mais valor ao que está faltando, ao que está ausente, né? E às vezes entra até uma comparação na jogada, comparação com o outro, com a vida do outro, com as conquistas do outro. Isso pode turvar a visão, tá? Então preste atenção. E como ele falou, né, tem uma virada positiva ao resultado de alguma situação, tá? Então espere por uma virada também em alguma situação aí, principalmente uma situação onde você talvez está triste, tá? Não está se sentindo satisfeito, realizado de alguma forma. Tem uma virada para você, tá bom? Vamos ver uma pena para os sagitarianos. Uma pena, por favor. Olha, a pena rosa, ligada ao arcanjo Camael. Essa pena anuncia belas surpresas, tá vendo? Olha só, outra carta falando de surpresas, né? Reviravoltas, enfim, tá? Ela significa que uma criança vai chegar em breve no seu ambiente aí, tá? Ou que você em breve pode engravidar, tá bom? Se você tá nessa busca, né? Ou que o amor te reserva belas surpresas. A felicidade está batendo a sua porta, tá? Então, duas cartas falando de alegria para você, tá? Acho que as duas trouxeram um pouco a ideia do amor também, tá? Não falo o amor romântico só, mas surpresas que são agradáveis ao seu coração, tá? O amor, enfim, né? E o amor pode reservar uma bela surpresa aí para alguém, tá? Então realmente tem surpresa para você, Sagitário, ok? Vamos ver com o tarô. O que mais tá vindo aí para vocês? Ah, desculpa, tarô não. São os santos. Um santo para o sagitariano. Santa Maria Madalena, tá? Santa Maria Madalena, aqui no livro Oráculo,
Ele fala assim, ela é uma pecadora arrependida, primeira testemunha da ressurreição. Olha lá, fala de grandes mudanças, rompimentos de velhas convenções e do passado, tá? Muito interessante, mais uma carta falando de mudança para você, tá bom? Curioso, tá? Enfim, se você quiser pesquisar mais sobre Maria Madalena, é uma figura acho que bastante famosa, né? Quando a gente pensa em cristianismo. Talvez ela traga, veja sobre o que ela é padroeira, né? Enfim, talvez possa te ajudar em algum aspecto na sua vida, tá bom? Então, Santa Maria Madalena, fundo do deck a gente tem São Paulo. Para mim, São Paulo tá falando de um anúncio aqui, tá? Sensação que eu tenho é que ele vai anunciar alguma coisa para você, ok? Então, São Paulo e Santa Maria Madalena. Vamos ver com o tarô. O que mais para os sagitarianos esse mês? Então, tem mudanças, tem surpresas, tá? Momentos de alegria aí para vocês. Ó, 8 de espadas, não sei se você está se sentindo preso em alguma situação, tá? Mas viraram muitas. Você pode estar se sentindo sem ação, né? Alguma coisa. Vamos lá. 9 de ouros. 9 de ouros é uma carta boa, vamos falar a verdade, né? É aquela carta que fala assim, a satisfação material, né? Eu vou comentar com vocês a passagem de um livro sobre ela, que eu acho que faz todo sentido. Falando em satisfação material, mas não só isso, né? Satisfação no sentido geral, a gente tem a Imperatriz, e ela, curiosamente, ela tá mostrando bastante a questão da gravidez aqui, né? Energia excelente, abundância para vocês, uma mulher próspera. E o Hierofante, o Papa. Uau, está ligando aqui. Aqui tem uma. Eu não sei, tá? Aqui você pode ter sucesso ou algum tipo de retorno muito favorável com questões que envolvam organizações, empresas, estudos, né? De repente você está querendo investir em algum tipo de estudo, principalmente uma coisa bem formal, assim, um estudo superior, educação superior. Tá? Ou pode ser um profissional, um médico, por exemplo, um tratamento que você vai fazer, entende? Aqui a gente tem um profissional, alguma coisa oficial com o Papa, tá? No seu trabalho, para trabalho tá bem interessante aqui sua leitura, né? Fundo do deck a gente tem a sacerdotisa. Gente, esse tarô é tão bonito, eu queria lembrar o nome dele, mas eu não lembro, porque meu filho pegou a caixa... E que a caixa é bonitinha, diferente, e aí ele sumiu com a caixa. Acho que é o Slavic Tarot. Eu coloco aí, tá? Que ele é muito bonito, esse tarot. Sacerdotisa, sagitariano, tá muito concentrado em alguma coisa, adquirindo conhecimento, estudando, tá um pouco mais em silêncio, um pouco mais reservado. E aí só tem que ter cuidado com a sacerdotisa, que ela pode representar uma acumuladora de conhecimento. E não agir muito, não, né, colocar essa informação toda que ela recebe em ação, tá? Então, só cuidado com essa energia de acúmulo de informação aqui, tá bom? Você tá muito observador, tentando entender alguma situação, acho, aqui com a sacerdotisa. Primeiro, a sua energia central é a Imperatriz. O que eu posso dizer para vocês, Sagitário? É um mês aqui de alguma colheita grande, né? A gente tá falando de mudanças, então tem realmente mudanças para acontecer, principalmente no que se refere a profissional, né, a colheita material, né, o texto que eu lembrei de comentei com vocês que eu lembrei de um texto, de um livro que eu gosto muito, de tarô, e ela representa o 9 de ouro mais ou menos assim, né, ela representa assim, o que ela menciona no livro. Você é uma enfermeira, você teve um dia super corrido no seu plantão, no hospital, apareceram casos lá super complicados, acidentes. Aí você sai do seu trabalho, tá super cansada, tá com fome e resolve dar uma passada no shopping pra jantar lá. Aí você vai num restaurante legal, janta lá no shopping, aí você aproveita, vai numa lojinha
compra um pijama novo que você quer para dormir, aí você passa numa outra loja que tem aí você quer alguma coisa para relaxar. Você vai numa outra loja, você compra uma vela aromatizada de jasmim, super deliciosa. E aí quando você chega em casa, vai tomar seu banho, coloca a sua vela lá para perfumar lá o seu banheiro enquanto está tomando banho e começa a pensar no seu dia, o quanto ele foi corrido, que talvez amanhã seja tão corrido quanto, mas naquele momento que você está no seu banho ali, relaxante, você só consegue perceber o quanto aquela vela de jasmim que você comprou é extremamente cheirosa, né? Então, e que aquele pijama de seda que você comprou é extremamente confortável. Então, assim, no 9 de ouros, ele fala que você está trabalhando, Sagitário, em alguma questão, está se dedicando muito, como esse exemplo que eu dei, né? Seus plantões aí podem estar bem puxados também, né, na sua vida profissional, vamos dizer, mas você vai colher o que você quer, né? E essa colheita, ela envolve que você se dê alguns luxos, se dê alguns mimos, se mime um pouco realmente, né? Então, assim, ele traz muito forte essa ideia do prazer que a matéria proporciona, que o dinheiro, que as riquezas proporcionam. Então, de alguma forma, esse mês, você tende a estar muito confortável no que se refere à matéria, ou que essa é a sua busca. Essa pode ser o seu foco nesse momento. Investir na sua segurança, na sua independência financeira, né? É como se esse mês, ok, você pode até estar querendo outros objetivos na sua vida, mas nada vai tirar a satisfação, né, do que o material pode proporcionar para você esse mês. O conforto, né, de uma casa agradável, de um lar confortável, né? Então, assim, esse é o seu objetivo esse mês. O conforto da matéria, tá? E o 9 de ouros fala que isso está acontecendo, né? Então, se você está passando por uma fase de dificuldade financeira, a gente tem aqui uma melhoria, a gente tem entrada, talvez, de recursos, a gente tem duas cartas fortes aqui de abundância, de colheita, 9 de ouros e Imperatriz. Entende? Então, assim, é como se esse lado, ele pode estar sendo um foco seu esse mês, tá? A sua vela de jasmim, né? O conforto, né? Que muitas vezes é o material que nos proporciona, né? Então, esse é um olhar que você pode estar tendo, tá? Eu sinto que tem retorno financeiro, né? Talvez algum tipo de ganho extra pode chegar para vocês. A gente tem uma energia muito forte de recompensa com essas duas cartas, tá? Então, tá interessante, né? A Imperatriz é uma carta que fala de beleza, né? Pode ser que você vai estar investindo também mais na sua beleza. Quando ela é essa energia central, excelente, Sagitário. É uma carta que fala que você pode estar chamando a atenção, pode estar se destacando aqui, seja no seu trabalho, seja de repente aos olhos de alguém aí que você está conhecendo. É uma energia de beleza, de atração, com Vênus, né, muito forte aqui, signos de Touro e Libra, e uma carta que fala de resultados atingidos, resultados que podem até superar a sua expectativa, tá? Então, assim, é como se para esse mês, Sagitário, a energia que eu sinto é uma satisfação física, material, sensorial, entende? Uma coisa nesse sentido. É quase assim, prazer, tá? O prazer vai ser muito importante para você, tá bom? Eu não falo só prazer no nível sexual, né? É aproveitar realmente esse lado prazeroso da vida, o lado gostoso, como eu dei esse exemplo, né? Da pessoa. A pessoa está se trabalhando muito, mas ao mesmo tempo ela consegue desfrutar desses prazeres mais materiais, que também são gostosos, que também fazem parte, né? Nem tudo tem que ser... Nem toda a nossa busca, o tempo inteiro na vida vai ser 100% espiritual, entende? A gente está ligado à matéria, né? E de alguma forma esse vai ser um foco para você esse mês, tá? A matéria, o sensorial, o prazer, né? Então veja se faz sentido, talvez não seja para todo mundo, né? E a gente termina com o Papa. Existe uma pessoa que vai te ajudar com algum tipo de conhecimento, né? Pode ser aqui a gente fala de hierarquia, fala de estruturas que são muito bem definidas, de organizações, tá? Então, pode ser realmente um médico que você procura para te ajudar com alguma questão, talvez de beleza, de estética ou de saúde, principalmente feminina, tá? Pele também, muito forte Imperatriz tem relação muito com a pele, tá? Então, não sei, né? Para mim, a gente, com o Papa, fala aqui de leis, de regras, tá? E o Papa, ele traz muito forte essa ideia da educação também, sabe? Eu não sei se você realmente está buscando
um estudo novo, né? Começar algum tipo de educação superior mesmo, alguma coisa nesse sentido, pode ser aqui para alguém, tá? E é uma energia de, mas assim, para mim, ela fala de alguém que ajuda. Um profissional aí de saúde, das leis, não sei. Alguém que te oferece alguma ajuda em alguma questão que você está precisando, tá? É isso que eu sinto. Um papo. Pode ser um conselheiro, um mentor, tá? Enfim. Mas é isso, né? Eu acho que é um mês assim. Lembra que a gente falou? Essa energia de alegrias, né? Esse é um mês de prazer para vocês, entende? O prazer sensorial, né, na matéria, no conforto, no financeiro, né? Você tendo talvez condições de desfrutar de alguns luxos, tá? É sobre isso aqui, né? É um mês mais prazeroso para vocês em algum sentido, tá bom? Vamos ver para a vida amorosa. O que tá vindo aí para Sagitário? Ele ou ela pensa em você, tá? Você tá pensando em alguém, essa pessoa tá. Essa carta tem uma mensagem engraçada. Ela fala que alguém não consegue nem trabalhar, tá? Porque tá pensando muito em você, tá bom? Eu vou ler para vocês a mensagem. E no fundo do deck, te amo de amor. Tem amor aqui para alguém, né? Amor, prazer, satisfação, é sobre isso o seu mês, tá? Uma história possível também, muito legal. Essa carta e essas vieram até, mas acho que é a terceira vez que eu vejo elas, não sei, vi elas algumas vezes durante a leitura dos signos, tá? A história possível, essa é uma carta muito legal, eu gosto de mostrar para vocês. Que ela quer passar confiança para alguém, tá? Quer ver? Só para vocês verem, né? É um sim, é um sim, é um sim, vários sims, tá? Então é uma carta extremamente positiva, ela tem uma natureza positiva. Existe uma história possível, uma história que tende a ser favorável aqui, que os caminhos estão favoráveis de alguma forma, tá bom? Um sim para você. Alguém que te ama profundamente, essa carta fala que é alguém que te ama profundamente, tá? Eu vou ler a mensagem do ele ou ela pensa em você. Essa carta veio, não sei se foi para Áries, acho que para alguns dos primeiros signos, tá? Então aqui também é uma carta positiva. Uau, você está lendo a mente dessa pessoa. Ela está até com dificuldades para se concentrar no trabalho. Ela quer te mandar uma mensagem, mas está se contendo. Acima de tudo, deixe que ela venha até você. Isso a fará perceber o quanto ela se importa com você. Quando ela pensa em você, a primeira imagem que lhe vem à mente é o seu sorriso. Então mantenha essa energia para que ela continue a pensar em você de forma positiva, tá? Então é isso, né? Você não sai da cabeça de alguém, Sagitário, a pessoa não está conseguindo nem se concentrar, tá? Nos afazeres da vida e no trabalho. É o que eu falei com vocês, né? Imperatriz, ela tem essa energia que é só ela, entende? Aqui você se destaca realmente aos olhos de alguém, tá? Essa pessoa acha você muito bonita, tá bom? Muito bonito também, tá? E o seu sorriso, né, chama a atenção dela. É algo que ela não consegue esquecer. Tem um sorriso bonito, Sagitário. Ok? Então a gente tem uma história possível de alguém que está pensando em você e que pode ter amor envolvido, tá? Vamos ver se tem mais alguma informação. Mais alguma coisa? Uma etapa superior, né? É como se, as coisas estão evoluindo, estão melhorando. Eu achei curioso o Sagitário, porque, tá vendo aqui o diploma, né? Não sei. Quando eu vi o Papa, me veio muito essa ideia da educação superior. Então, não sei se realmente você está formalizando algum tipo de contrato, talvez em parceria com alguém, tá? Mas essa carta sugere que as coisas estão evoluindo e melhorando, tá bom? Seja qual for a sua situação nesse momento, as coisas vão melhorar, tá? As coisas vão evoluir aí, tá bom? Fundo do deck, a gente tem... Olha lá, o Sagitário, o admirador secreto. Essa pessoa aqui, né? Tá pensando aí que não consegue nem trabalhar. É isso, tá bom? Deixa eu ver, eu gosto da mensagem dessa carta.
Ó, o admirador fala: nas sombras, um coração bate silenciosamente por você, guiado por uma atração profunda, porém discreta. Alguém te contempla com olhos ternos, nutrindo um segredo que só a alma pode perceber. Permaneça de mente aberta, pois o amor às vezes se revela das maneiras mais inesperadas, ok? Então, realmente, você tem um admirador aqui, tá? No mínimo, alguém que não consegue tirar você da cabeça aqui, tá bom? Talvez essa pessoa não se revelou aí, né? Não tá completamente claro, né? Não sei. Vamos tirar uma música também? Se tiver alguém para pensar, uma música dessa pessoa. Uma mensagem através da música para você. Música para Sagitário, por favor. A música O Coringa e a Rainha, do Ed Sheeran. Ele fala assim, ó: eu já fui enganado antes, se você não adivinhou. Então, eu mantenho as minhas cartas na manga, né? Então, aqui a ideia é tipo, eu mantenho as minhas cartas na manga aqui, né? A ideia aqui de alguém que tá um pouco... de uma pessoa que não se entrega assim tão... não se abre assim tão facilmente, né? Essa pessoa é uma pessoa que já foi enganada em algum momento, então ela pode ter algumas reservas, né? Lembra que a gente falou de admirador secreto? Então já trouxe essa ideia de alguém que está mais observando, né? Talvez é uma pessoa que tem alguma questão em se abrir assim um pouco mais facilmente, tá? Essa carta do Coringa e da Rainha, a música, né? O Coringa e a Rainha, eu não lembro muito a letra, mas o que eu lembro assim é que ela, quando eu vi o clipe e a letra a primeira vez, eu tive essa ideia de pessoas que são muito diferentes, talvez até em questão financeira realmente, tá? O Coringa, a gente tem essa ideia de alguém que é um pouco mais simples. A rainha, né? Então, uma pessoa mais sofisticada, né? Talvez tenha uma vida mais estabilizada, né? Então, pode ser que você e a sua pessoa sejam pessoas muito diferentes em algum nível. Talvez principalmente essa parte material, tá bom? Não sei, tá? Mas aqui a gente tá falando de alguém que é um pouco mais reservado, tá bom? A pessoa não se abre assim tão facilmente, não se entrega tão facilmente, tá? E no fundo do deck, a música Lonely is the Night, Solitária é a Noite, do Air Supply. Solitária é a noite quando eu não estou com você. Não há luz brilhando através, até que você esteja em meus braços, até que você esteja aqui ao meu lado, ok? Então, essa pessoa pode estar se sentindo solitária também, tá? Sentindo a sua falta, né? Como se não tivesse luz quando você não está próximo dela, tá? Enfim, Sagitário, parece que você flechou um coração aqui, né? Vamos ver umas mensagens também. Se tiver alguém para pensar, pensa na sua pessoa. Mensagens para Sagitário, por favor. Eu preciso de espaço emocional. Tá vendo? Acho que tem um pouco a ver com essa carta do Coringa. Minha mente está me dizendo não, mas meu coração está dizendo sim. Talvez ela tenha algum tipo de conflito interno, tá? Como se, assim, razão e emoção estão em conflito, né? Eu vou entrar em contato em breve, tá? Essa pessoa vai te ligar muito em breve. Então, espere receber, se alguém que está afastado, você vai receber mensagem e notícia dela muito em breve, tá bom? Essa pessoa, ela tá muito conectada a você, Sagitário. Mesmo que haja essa questão de algum tipo de diferença, ou de um conflito interno mesmo, mente e coração, é mais forte do que ela, eu sinto, sabe? Vamos ver o que mais. Eu serei mais consistente, eu prometo. Talvez essa pessoa é uma pessoa que não estava te dando segurança, né? Eu não estou escondendo a conexão pelas razões erradas, tá? Eu achei curiosa essa mensagem, né? Não sei se por algum motivo a gente está falando aqui de alguém, de uma conexão que não pode ser... que tem algumas... que pode ter alguma questão de risco envolvido, tá? Não sei, né? Parece talvez seja mais específica essa, tá bom? Como se ela tá fazendo segredo. Curiosamente, a gente tem um admirador secreto. Então, assim, é como se ela pode estar fazendo segredo em relação à conexão de vocês, mantendo o segredo, mas tem algum motivo para isso. Não sei. Às vezes é, né, falatório, não sei, pessoal. Nós andamos um longo caminho, por que desistir agora? Talvez não seja uma história tão recente. O que mais?
não era a hora certa, tá? Talvez se essa história com essa pessoa não se desenvolveu da forma que você gostaria, não era o momento certo, tá? Talvez por isso essa questão do segredo, tá? Eu não estou mais entretendo outras opções, tá? Essa pessoa, ela tinha outras possibilidades, aí ela cortou, tá bom? Ou você, né? Não sei. De novo, essa mensagem, ela veio, acho que para Libra, tá? A minha ex, né, ou meu ex, observa suas redes sociais, tá bom? Ela pode ter alguma pessoa na influência, ligado a ela, que te observa. Uma pessoa talvez ciumenta, enfim, tá? Não sei, né? Talvez seja mais específico, tá bom? Uma última. Eu quero assumir o comando, tá? Então pode ser que essa pessoa realmente vai tomar a iniciativa aqui de alguma forma. Lembra que essa carta já falava, não vai atrás dessa pessoa, deixa que ela venha, tá? Então pode ser, realmente. Talvez ela tome alguma iniciativa. Ele ou ela dizia que ia te ligar, né? Enfim, pode ser. Então, essas foram as mensagens. Essa pessoa pode ter uma espécie de parceiro kármico na vida dela, tá? Porque aqui ele falava que ele não está escondendo a conexão, talvez, por um motivo qualquer, né? Pelas razões erradas. E ele também dizia que a ex observa você. Você entende? Tá? Ela pode ter uma história aí complexa com alguém, tá bom? Enfim, mas vamos lá. Só as crianças estão brincando aí, tá? Então, vocês vão ouvir aí uns gritos animados. Ai, eu tô querendo achar meu baralho, cadê ele? Vamos ver agora as vidas passadas, tá? Então, essa é uma mensagem de uma vida passada para Sagitário, e ele pode trazer uma civilização ou uma época onde você pode ter alguma ligação, você pode se sentir atraído, de repente, a esse local ou a essa época da história, e ele traz uma mensagem que impacta o seu momento atual, tá? Um conselho para sua vida atual, tá bom? Então, vamos ver. Qual é a vida passada ligada a Sagitário, por favor? Os astecas, tá? Período de 1200 a 1500, né? Os astecas, que interessante, né? No fundo do deck, você tem os vikings. Período de 700 a 1000, tá? Curioso, né? Porque, querendo ou não, são duas civilizações muito... de poder, eu sinto aqui, sabe? Interessante. Curioso, né? Eu vou ler a mensagem dos astecas para vocês. Em sua vida passada, você foi um asteca. Vivendo no que hoje é o México, seu povo dominou toda a América Latina. Seu povo é devoto ao sol e ao seu culto. As guerras frequentemente os colocam contra outros povos, mas vocês as vencem graças à coragem de seus guerreiros. Vocês controlam muitas províncias, que lhes pagam tributo. Numerosos artesãos, mercadores e soldados compõem a sua próspera cidade. Sacerdotes feiticeiros transmitem mensagens dos deuses e proferem profecias astrológicas nas quais vocês devem basear sua existência. Vocês se consideram invencíveis e se orgulham de que seu nome ressoará pela eternidade. Olha essa mensagem. O Sagitário, ele diz que numa vida passada você foi um rei ou uma rainha. Uau! Em sua vida anterior, você ocupava o topo da hierarquia social, governando e exercendo poder absoluto. Ninguém questionava sua autoridade. Contudo, você estava à mercê do protocolo e das obrigações impostas pelo seu status. Ainda assim, tinha a oportunidade de desfrutar de sua riqueza e da generosidade dos seus favoritos, todos disputando sua atenção. No centro do seu mundo, você não conseguiria imaginar que algo pudesse detê-lo, exceto a morte que você temia terrivelmente. Na sua vida atual, você pode às vezes parecer dominador. Você tem dificuldade em aceitar pontos de vista diferentes dos seus, e sua atitude pode, por vezes, ser magnânima. Um pouco de flexibilidade não faria mal. Você também pode se orgulhar de suas origens e de quem você é. Não existe em viajar e expandir seus horizontes, ok? Nossa, incrível, né? Então você foi um rei ou rainha, interessantíssimo. Numa vida passada, talvez ligada aos astecas ou ao México. Muito interessante, né? Porque assim, você tem imperatriz, né? Então, pode ser realmente, né? Algum sagitariano ou sagitariana aí é uma pessoa que estava acostumada com o poder, né?
E talvez nessa vida você sinta também essa necessidade, né? Até esse exemplo que eu dei, né? Com o 9 de ouros, né? De coisas boas, do conforto, da segurança, né? Muito interessante, tá? Então veja se faz sentido, se você se identifica, se de alguma forma, de repente, você sente algum interesse em civilizações como os astecas ou com o México, tá? De alguma forma, tá bom? Então você foi um rei ou rainha, Sagitário. Muito bacana. E você era o centro das atenções aqui também, muito a ver com a Imperatriz, tá? Curioso. Curioso, né? Então vamos lá, para finalizar, a mensagem de um artista. Um artista para Sagitário. Esse é o oráculo do rock. Ele pode trazer não só artistas do rock, ok? De outros gêneros musicais também. Vamos ver quem é o seu artista, eu tô curiosa. Falando em artistas, falando em reis e rainhas, a gente tem o Rei de Paus aqui na sua energia, representado pelo Elvis Presley, tá? Muito bacana o Sagitário. Eu vou ler a mensagem dele para vocês. Ele veio para Gêmeos, tá? Que eu lembro. Essa mensagem, ela fala que você é o favorito, tá? Favorito de alguém, favorito de alguma situação, ok? Como se você fosse realmente o preferido aqui, tá? Curioso, né? Aqui ele começa a mensagem com um pedacinho de uma música dele. Ele fala assim: sinto no meu corpo que este será o nosso dia de sorte. Vamos nos libertar de toda a tristeza, deixando-a para trás ao longo do caminho. Você pode fazer o que precisa ser feito com calma, pois as chances de seus desejos se concretizarem são altas. Você tem uma visão e tem aliados. As pessoas ao seu redor acreditam no seu trabalho. Não há problemas de lealdade. Seu carisma está em alta, seu charme é formidável. Se o seu trabalho for de nicho, artesanal, é bem possível que o sucesso o alcance. Isso pode ser desestabilizador. Como uma figura particularmente visível, você será frequentemente alvo de críticas. Isso faz parte do jogo. Não se preocupe, você terá os recursos para se adaptar à sorte que caracteriza essa carta. Pense no seu sistema imunológico, tanto físico quanto emocional. Não destrua cegamente aquilo que lhe é útil. Não use sua força contra si mesmo. Se você tem problemas de saúde e vulnerabilidades das quais raramente fala, não acredite que seja seu dever tratá-las com leviandade sob o pretexto de que tem grandes coisas a fazer. Não se deixe convencer de que precisa sacrificar quem você é pela sua imagem pública, mesmo que o que você faça traga muito dinheiro ou prazer a outros. Considere seu próprio interesse e entenda que cuidar de si mesmo deve vir em primeiro lugar. Seja implacável com seu tempo de descanso, com sua necessidade de recarregar as energias regularmente. Se um medo de infância o perturba, não o reprima. Enfrente o que precisa ser enfrentado. Confie em si mesmo se sentir que precisa fazer as coisas do seu jeito. E diga não a propostas apresentadas como irrefutáveis. No fim das contas, é a carta do rei. Você pode dizer o que quiser sobre Elvis, mas ele continua sendo o rei de seu domínio, tá? Então, é muito interessante essa mensagem. Ela fala sobre sorte, sobre carisma, sobre Sagitário, de alguma forma ser o centro das atenções aqui. E é isso, realmente, para você esse mês, Sagitário, ok? Como ele falou, talvez você enfrente algumas críticas, porque quem está no centro está sujeito a isso, né? Mas você vai saber lidar com isso também de uma forma inteligente. Fala para você, a sorte de alguma forma está sorrindo aí para você esse mês, tá? Foi o que eu senti quando a gente tirou a carta da alegria. E ele traz essa mensagem importante, que eu acho que é para alguém realmente, porque eu comentei isso até com o Papa. Alguma questão de saúde, não procrastine, tá? Se você já tem, de repente, alguma questão que está te incomodando, né? Você está adiando, faça os exames, busque um profissional, né? Como ele falou, não adie o cuidado com a sua saúde e nem sacrifique a sua saúde pelos seus objetivos, tá? A sua leitura, a gente tem essa ideia que você está trabalhando bastante, tá? Mas não, como ele falou, o descanso deve ser, como é que é a palavra? Eu esqueci. Que ele falou, implacável, né? Então, assim, foque no seu descanso, no seu bem-estar e evite a qualquer custo negligenciar qualquer questão de saúde aí, tá bom? Então, essa é a sua mensagem. Eu desejo que o mês de fevereiro seja excelente para vocês, com o rei, o rei Elvis, trazendo boa sorte e carisma no seu mês, tá bom? Que seja um excelente mês, Sagitário. Fiquem com Deus.